você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, Eu não deixo sejam todos muito bem-vindos para nós, nossa vida, para tudo aquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Iniciamos mais uma sexta-feira, hoje dia 11, aonde nós colocamos nossa vida diante do Senhor e que esse novo dia que inicia seja muito abençoado a cada um de nós. Por isso, mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo, que Deus olhe por você, pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E eu espero te encontrar bem, espero te encontrar na graça, na presença do Senhor, animado, encorajado para mais esse dia, para mais este final de semana que estamos vivenciando. Nos encaminhamos para praticamente a metade do mês e queremos colocar nossa vida diante do Senhor. E hoje nós somos chamados a aquietar nosso coração, aquietar nossa alma, aquietar nossa raiva, nosso rancor. Estamos no tempo da Quaresma e o tempo da Quaresma, como eu sempre digo, ele não é um tempo triste. Não, não é. O tempo da Quaresma não é um tempo triste. Não é um tempo assim de sacrifícios que irão fazer mal para nós, senão também perde todo o sentido este momento que nós estamos vivendo. O tempo da Quaresma é um tempo da gente silenciar um pouquinho. E às vezes isso é tão necessário. Sabe, apenas silenciar, fazer aquele silêncio. Não precisa ser algo, o dia todo, mas às vezes aqueles pequenos momentos de silêncio, aonde a gente se desliga um pouquinho, aonde a gente se coloca diante do Senhor, aonde a gente precisa dar alguns passinhos a mais, alguns passos a mais para estar em paz, estar feliz, estar de bem com a vida. Eu penso que ninguém de nós deveria abrir mão disso, de estar bem, estar feliz, estar tranquilo, estar sereno. Eu penso que isso deveria de ser, isso deveria de ser algo que a gente não deve abrir mão na nossa vida. E isso depende sim muito de cada um de nós. Sabe, por isso que hoje o Evangelho do Senhor, hoje o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus capítulo 5, 20 e seguintes, vai dizer que a gente não deve cultivar ira, rancor no nosso coração. A gente não deve matar ninguém. E às vezes a gente corre o risco de dizer, numa confissão, ou talvez vocês já ouviram falar muito isso, Ah, padre, eu sou bom porque não roubo, não mato,
fiz isso, não fiz aquilo. Mas veja, muitas vezes a gente vai escutar de Jesus ele dizendo que isso pode não ser suficiente. Por isso, hoje nós vamos entender uma coisa muito bonita. Hoje nós vamos entender um evangelho muito bonito, um evangelho maravilhoso, um evangelho que vai nos colocando sempre na presença do Senhor. E o Senhor pede: ei, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, acalma o teu coração, se desprende, solta, deixa partir aquilo que não te faz bem. Deixa partir, desamara, solta a corda daquilo que te prende ou faz com que você caminhe a sua vida arrastando um grande peso. Por isso, eu volto a dizer, a gente deveria ser normal para nós o desejo de felicidade, de bem-estar, de estar bem, sabe, de caminhar uma vida tranquila, serena. Muitas vezes tem coisas que não dependem só de nós, da nossa vida, sabe? Tem coisas às vezes que vai depender sim de quem está ao nosso redor. Mas lembre-se que você é o grande gestor da sua vida. Lembre-se que você é quem gerencia a sua vida. Lembre-se que na sua casa você vai abrir a porta somente para quem você achar que lhe convém, que lhe fará bem. Lembre-se muito disso. Lembre-se que você deve deixar entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, somente aqueles que te farão bem, aqueles que vão somar. Por isso, o mandamento que vai aparecer hoje, daqui um pouquinho, no Evangelho que a gente já vai ler, diz assim: não mates, não conserves no seu coração a ira, não conserves no seu coração o desejo de vingança, porque isso primeiramente tira a tua paz. Isso vai deixando você doente, isso vai prejudicando a sua vida, isso vai tirando, o teu sossego, sabe? Então, vamos com calma, vamos com serenidade, vamos fazer um pacto com a nossa vida, um pacto com a felicidade, um pacto com aquilo que a gente quer colocar no nosso coração. E assim, com certeza, coisas bonitas e maravilhosas você vai experimentar no seu dia a dia. Digamos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, eu desejo a sua casa, a sua família, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E ao fazer o sinal da Santa Cruz, nós também queremos pedir a força do Espírito Santo sobre nós e sobre a nossa casa. Por isso, digamos assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
E agora sim, hoje, nesse dia 11, hoje, nesta sexta-feira, nós vamos mais uma vez colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós vamos escutar a palavra de Deus. Nós vamos escutar o Evangelho de hoje. Um Evangelho que vai nos fazer muito bem e que nós vamos colocar no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, esta expressão: se a vossa justiça não for maior do que a dos homens, do que a dos mestres da lei e a dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Olha que interessante o que Jesus hoje diz para nós. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres e dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus. E Jesus continuou dizendo assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sente raiva do seu irmão será réu em juízo. E quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje nós somos contemplados com esta palavra de Deus. Eu começava lá no começo, né? Começava lá no início, aliás, deste momento de oração, dizendo assim, que nós precisamos aquietar, né? Aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, aquietar o nosso dia a dia de vez em quando. A gente precisa fazer isso. Sabe por quê? E aí o tempo da quaresma, ele é propício para isso. Eu volto a dizer, o tempo da quaresma não é deixar de comer carne, tomar uma cerveja, um vinho, um refrigerante, ou fazer destes 40 dias um momento de regime intermitente, né? Como inclusive está na moda, né? Veja, não é isso. E aqui eu vou dizer,
Antes de um alimento, antes de uma bebida, Deus precisa do teu coração, do teu coração, né? Claro que o jejum, a penitência, quando entendido da forma correta, é a oração mais sublime e mais eficaz que tem. Mas muitas vezes a gente faz as coisas por fazer. Então hoje, olhando esse evangelho, a gente pode dizer assim, que nós também precisamos aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, aquietar um pouquinho a nossa vida, os nossos agitos. A raiva, né? Jesus hoje utiliza aqui o 5º mandamento, não matar. Mas não matar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não matar aqui não é tirar a vida de alguém com uma arma, com algo parecido assim. Não, às vezes essa é a forma mais extrema, né, de matar do 5º mandamento. Mas Jesus toca, né? Jesus toca em algumas situações muito peculiar da nossa vida. Você já sentiu raiva de alguém? Você já sentiu rancor de alguém? Você já se vingou de alguém? Eu faço essa pergunta assim, sem maldade, e jamais escreva, né, ali na linha do tempo, né? Veja, mas para você refletir, você já teve raiva de alguém? Você já teve rancor de alguém? Você já se vingou de alguém? Ou assim, talvez você já passou por uma situação injusta em que a pessoa te perseguiu, a pessoa fez de tudo para te prejudicar? Isso também é o 5º mandamento. Isso também é matar, né? E veja, muitas palavras na nossa vida, no nosso coração, sabe? Muitas palavras, muitas atitudes nossas, elas começam com pequenas situações não resolvidas, pequenas emoções não resolvidas. E muitas vezes, quando a gente está cansado, né? Quando a gente vai perdendo a calma, quando a gente vai perdendo a alegria de viver, sabe? Muitas vezes, a gente está com o pavio curto. E quando isso acontece, a gente às vezes vai pronunciar aquelas palavras mais fortes, aquelas palavras mais rancorosas, aquelas palavras assim, sabe, cheias de raiva. E aí a gente vai percebendo que as coisas elas não darão certo, jamais darão certo, né? Por isso, aquieta um pouquinho o teu coração, aquieta um pouquinho a tua raiva, aquieta um pouquinho a tua alma. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa pegar outra direção. A gente precisa pegar outra direção. Não a direção da vingança, não a direção do rancor. Sabe, se a gente pegar a direção de sentar, conversar e resolver, quantos câncer, né? Quantos históricos de câncer seriam, né, limitados, né? Não é que essa seja a principal causa de um câncer, não, nada disso. Mas quantas gastrites nervosas, né? Quantas dores de coluna seriam evitadas se a gente trabalhasse a questão do perdão, da conversa, do diálogo. Quantos irmãos não se conversam mais? Quantas famílias, por causa de um palmo de terra, por causa de uma casa velha de herança, hoje não se conversam? E aí a gente vai alimentando a raiva.
Veja o que é a raiva, o que é o rancor, o que é a raiva, o que é o rancor. São pequenas emoções, são pequenas situações não resolvidas. E aí a gente fica tão brabo, com o coração tão cheio de raiva, que a gente acaba machucando às vezes até quem não deve, quem não precisa. Sabe, a gente precisa colocar isso muito forte no nosso coração. A gente precisa colocar isso muito forte no nosso coração. A raiva, o rancor, só vai te trazer dor de cabeça. Por isso que eu dizia lá no comecinho do nosso momento de oração, às vezes a gente precisa soltar a corda, desamarrar, o nó, cortar, a corda. Às vezes a gente precisa deixar aquela situação, aquela pessoa seguir o seu caminho, porque enquanto estiver perto, só vai causar o rancor, a raiva, só vai nos fazer mal, só vai nos prejudicar, só vai tirar o nosso sono. Então hoje Jesus pede que, se você tem alguém contra alguém, se tem alguma situação mal resolvida, se tem alguma situação que precisa, de mudança, meu irmão, minha irmã, se for possível, conversa, resolva, deixa bem resolvido, Eu falo isso porque às vezes algumas situações, são como aquela batida boba no trânsito, que às vezes você não fez o BO, às vezes você não sentou, você não conversou, você confiou somente na palavra, e quando vê a pessoa nunca mais voltou para pagar aquele conserto que seria uma coisa irrisória, e aí você às vezes sabe quem é, e aí você fica a vida toda alimentando raiva e rancor daquela pessoa. Para quê? Aonde isso vai dar? A gente precisa aprender a fazer as coisas certas. A gente precisa aprender a resolver as coisas. A gente precisa aprender a sentar com a pessoa e dizer, olha, eu não gostei disso, isso não me fez bem, não quero mais isso para mim. Às vezes, a amizade não vai ser a mesma coisa. Às vezes a relação não vai ser a mesma coisa, mas não tem problema, Não tem problema porque você vai estar em paz. Sabe, porque você vai estar em paz. Porque você vai estar tranquilo. Porque você disse, não vou guardar isso no meu coração. Para quê? Para que eu vou perder noites de sono? Por que eu vou fazer isso, Tem algumas coisas, sabe, que a gente precisa sim resolver. Questões de família, Eu sempre digo, não dá para varrer a sujeira para debaixo do tapete, Tampar o sol com a peneira. Não dá. Isso não dá. Isso não vai fazer bem a ninguém. A gente precisa sentar, resolver, mesmo que às vezes, a verdade dói, mesmo que às vezes aquela pessoa não vai se sentir confortável escutando o que precisa escutar. Mas quando a gente faz isso, a gente resolve, a gente corta a raiz de coisas que talvez lá na frente vão voltar com mais força e vão te incomodar. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo lembra que o tempo da Quaresma não é só para deixar de comer carne, não é só para rezar um pouquinho mais, Não é só para rezar a via sacra, não é só para fazer jejum na quarta e na sexta. Não é só isso. Isso qualquer um faz. O tempo da Quaresma é aquele tempo da gente aquietar o nosso coração,
Sabe, é aquele tempo em que a gente precisa fazer um pouquinho de silêncio. Sabe, a gente precisa fazer um pouquinho de silêncio. Aqueles 5 minutinhos que você consegue se desligar, sabe? Interiorizar a sua vida, entregar aquilo que não te faz bem, perdoar, desculpar, analisar o teu caminho. Por isso, é preciso aquietar a alma, é preciso aquietar o espírito, é preciso aquietar o coração. O tempo da Quaresma é um tempo de reconciliação, é um tempo em que a gente sabe, em que a gente deixa de lado raiva, rancor, vingança. Eu já falei aqui tantas vezes e vou falar mais uma vez aqui. Vingue-se, vingue-se, e você terá talvez 5 minutos de prazer e de alegria. Vingue-se de uma pessoa, devolva na mesma moeda, e você terá ali seus 5 minutinhos de prazer, de alegria, e depois voltará tudo de novo. Por quê? Porque você percebeu que, além de vingar-se, você se transformou pior do que aquela pessoa. Perdoe, mesmo que machucou, mesmo que te feriu, mesmo que tirou a tua paz. Ofereça o perdão e dali para frente você será feliz. Você será muito feliz, Talvez nunca mais as coisas serão as mesmas. Talvez nunca mais, vocês voltarão a tomar aquele café. Mas veja, você resolveu. Vá em paz. Não te desejo mal. Vá em paz, mas olha, da próxima vez, cuide, porque você pode fazer com outra pessoa o que fizestes comigo. Sabe, a gente precisa viver o amor, Porque sim, é somente o amor, o perdão que transforma a nossa vida, que transforma aquilo que está ao nosso redor. Por isso aqui, para mim finalizar, olha, você merece estar em paz, você merece ser feliz, você merece estar bem. E estar em paz, ser feliz, estar bem, não é nem sempre sinônimo de ter dinheiro, porque às vezes o dinheiro é até motivo de brigas, complicações. Mas volto a dizer uma coisa: você merece estar bem, você merece estar em paz, você merece ser feliz, você merece dar certo, você merece, sabe, estar tranquilo. Isso não é luxo, isso não é egoísmo, isso não é pecado, não. É para isso que Deus te trouxe a este mundo, para você estar bem, em paz, sossegado, feliz, realizado, sabe? E isso vai fazer muito bem para você. Então, meu irmão, então minha irmã, finalizando este momento, chegamos num tempo da nossa vida, num tempo da Quaresma, que a gente precisa, sim, aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração e viver em paz. Por isso agora, então, a gente vai pedir a bênção para nós, para a nossa vida. Na semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui novamente para rezar, colocar nossa palavra, nossa vida diante do Senhor. Vamos agora pedir a bênção através do responso de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir,
Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.